E estamos felizes porque, como vimos a semana passada, 3 continentes estavam ligados através deste meio, o que faz com que nós possamos melhor, de uma forma melhor, cumprir aquilo que é a missão que Deus nos pediu que cada um de nós pudesse fazer. E se repararmos na mensagem que foi anunciada no boletim missionário, que ainda agora terminou, fala da parte de terça-feira da nossa lição. Aquilo que cada um de nós deve fazer. É extraordinária esta forma como o profeta Isaías termina a sua mensagem. Inicialmente uma mensagem de advertência, de apelo a cada um de nós, apelo ao seu povo, mas é extensivo a cada um de nós e que termina de uma forma tão gloriosa como as promessas que o nosso Deus nos dá e que nós vemos de uma forma muito clara no Novo Testamento e que se calhar muitos de nós nem sabia que o Velho Testamento também fala dos mesmos princípios e das mesmas mensagens. Isto é mais uma prova de que a palavra de Deus é una e não poderemos dizer que estamos antes da aliança e depois da aliança. A aliança é sempre, e como Deus diz e promete, esta aliança será perpétua. O verso áureo é extraordinário. E far-vos-ei, ou criarei, ou eu crio, diz mais Deus, de uma forma positiva e no presente. Ou seja, Deus é capaz de criar sempre. E não esperar que haja outro meio de criar. Não, Ele é o Criador. Portanto, Ele cria quando acha que é o melhor para quem? Para cada um de nós. Todos nós somos convidados a viver nestes céus novos e nesta nova terra. E o interessante disto tudo é que não haverá de forma nenhuma lembrança daquilo que se passou. Hoje, infelizmente, no contexto em que nós vivemos, todos temos, de uma forma ou de outra, sentido um pouco na pele o que é o mal. Aqueles que têm algumas responsabilidades dentro do campo da saúde sabem. E eu constato, de forma presente, que as equipas que passaram todo este tormento durante os meses anteriores começam agora a dar sinais de que estão, aquilo que vulgarmente nós dizemos, esgotados. Isto é o que o mundo atual, a forma como estamos a viver, nos apresenta ou se apresenta a cada um de nós. Isto é o resultado natural da vivência de todos estes milhares de anos de transgressão e de fuga de Deus. E o convite do profeta Isaías é para que cada um de nós possa aceitar este novo céu e esta nova terra. Este é o convite final desta mensagem toda do livro de Isaías. Mas nós estudamos aqui que esta criação da nova terra e dos novos céus pode levantar talvez algumas dúvidas. Porque em determinada altura, o profeta Isaías diz que vou criar, Deus diz, eis que crio uma nova terra e novos céus, mas depois diz que a vossa esperança de vida dá a ideia que será, quanto muito, de 100 anos. Isto pode levantar alguma dúvida e alguma confusão. Então, tudo o que vai ser criado por Deus, ou recriado por Deus, é apenas para um espaço limitado de tempo? Esta é a esperança de vida daqueles que conseguem sobreviver. Ainda esta semana tive o privilégio, porque é um privilégio, de contactar com uma jovem senhora que tem 100 anos, 3 dígitos. E estivemos um pouco na conversa e o que foi muito interessante é que aquela senhora continua ou conseguia ter um raciocínio bem dirigido, lógico, presente. Dei graças a Deus porque afinal nem todos com a idade perdem não só o sentido de humor, como um sentido de responsabilidade e continua ainda com aquilo que vulgarmente nós dizemos o tino, a capacidade de raciocínio presente. Não é comum. Mas
a exceção só confirma a regra. E o profeta Isaías não estava a falar da esperança de vida para o futuro, o que vai ser o final da nossa lição. Ele falava da possibilidade de expandir um pouco mais a vida de cada um de nós quando ligados a Cristo. Ou seja, se nós conseguirmos pôr em prática aquilo que Deus nos diz em toda a sua palavra, seguramente a nossa vida será mais prolongada em tempo e em qualidade também. Isto é um convite para que, enquanto nada for recriado de todo, possamos viver da melhor forma possível, ainda neste mundo de pecado. É um convite para nós, cada um de nós, a raciocinar e pensar um pouco naquilo que Deus quer de cada um de nós. Ele apenas deseja o nosso melhor e nada de mal para cada um de nós. No entanto, ele diz que não haverá lembrança das coisas passadas depois de tudo recriado de novo. Será bom? Imaginemos aqueles que perdem entes queridos e que, infelizmente, não quiseram aceitar o chamado de Deus. Será que estão felizes por essa decisão? Duvido um pouco. No entanto, esta recordação será apagada também porque cada um de nós é responsável pela sua própria decisão. Ninguém pode decidir por mim. Ninguém. Posso eventualmente ver outros a tomarem boas decisões ou não tomarem boas decisões e tentar alertar nesse sentido. Mas não temos nós essa responsabilidade. Essa é individual. Mas a esperança deste novo mundo não fica apenas pela lembrança. O profeta Isaías diz que nem haverá choro. Não vamos ter aquele sentimento de perda, de tristeza. Porque a salvação é tão boa que aquilo que nós quereremos é recordar o que Jesus fez por cada um de nós quando esteve entre nós. De qualquer forma, continuando neste raciocínio do profeta Isaías, ele diz que o leão e o cordeiro pastarão. Eu nunca vi um leão pastar. Vivi durante alguns anos em África, em Angola propriamente, e ouvi o rugido de um leão. E certa vez encontramos perante a janela que separava a rua, enfim, o ar livre, e o local de dormida dos meus pais, uma simples rede contra mosquitos. E ouvimos o rugido, eu lembro-me, recordo-me, teria por aí 5 anos, 6 anos, não mais do que isso, recordo-me do rugido daquele leão, assustou. De noite. E falava-se num leão solitário que andava por ali na montanha onde nós residíamos na altura. E de manhã, a minha mãe chamou-me e disse, anda cá, vem cá ver isto. Estás a ver como isto debaixo da nossa janela está perfeitamente limpo? Foi a cauda do leão que durante a noite limpou. O leão deitou-se por baixo da janela do quarto onde estavam a dormir os meus pais, e o meu quarto e da minha irmã era contíguo, estávamos mesmo ali separados. Apenas a rede mosquiteiro separava. No entanto, aquele leão, não sei, não estaria esfomeado seguramente, porque um leão solitário, quando tem fome, ataca qualquer ser que mova. E se for um ser humano, ele ataca também. E diz-se que quando eles tomam o gosto da carne humana, não querem outro tipo de carne. Porque, segundo o que parece, deve ser mais doce. Estão a ver a função e o problema da diabetes? Bom, isto é um pequeno à parte. E vem logo o pensamento técnico. Não podemos separar isto. Mas eu fiquei maravilhado que aquele leão não mexeu. Assim vai ser no céu. Imediatamente a minha mãe diz, sabes, um dia no céu tu vais poder brincar com o leão. Em vez do leão estar aqui a assustar, tu estás ao lado dele. É isso que Jesus quer para cada um de nós. Foi assim que ele criou os animais no princípio. O pecado é que fez toda esta confusão. Maravilhoso Deus este que quer tanto que cada um de nós não só sobreviva, mas que viva de uma forma
vívida, um reforço. Viva de forma viva aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Muito bem. Há um apelo, e entramos na parte de segunda-feira. Deus faz um apelo através do profeta Isaías, e nos primeiros 19 versículos do capítulo 66, ele diz de uma forma muito clara que é necessário que cada um de nós faça, em termos técnicos, aqueles que estão habituados à informática dizem um reset, ou seja, recomeçar tudo. A partir do momento em que nós temos conhecimento daquilo que Deus tem preparado por cada um de nós, devemos apagar. De que forma? Já vimos em lições anteriores que Deus está sempre pronto a perdoar. Mas o pedir o perdão tem que ter iniciativa nossa. Deus convida. Aceito ou não aceito? E quando Deus nos perdoa, Ele diz que enterra tudo no mais profundo do mar. Nunca fiz natação submarino, mergulho. Só mergulhei em águas onde eu podia depois assentar os pés e levantar a cabeça. Nunca fui muito abaixo com oxigênio, digamos, artificial. Mas no mais profundo do mar é onde Jesus enterra os nossos pecados. Há fossas que têm mais de 10 quilómetros, 10 mil metros. Como será a pressão lá dentro? Será que esses pecados sobrevivem ali naquele meio, numa pressão tão alta? O que Jesus quer dizer, de uma forma clara, é que acabou. Não há mais. Agora, Ele vai fazer isso com os meus pecados? Seguramente. Faz com os vossos pecados? Com toda a certeza. Ele quer apenas que cada um de nós possa humilhar-se, não de forma como muitas vezes nós temos tendência a humilhar aqueles que estão à nossa volta, por vezes por maldade, mas humilhar-se quer dizer, por mim, nada posso. Apenas Deus pode no meu lugar. Este é que é o grande convite de Jesus. Vem. Vinde a mim, diz ele, São Mateus capítulo 11, todos os que estáis cansados e oprimidos, no versículo 28. E ele acrescenta, eu vos aliviarei. É isto o convite que ele continua a fazer através do profeta Isaías. Ele diz que aqueles que são hipócritas, cujas ofertas ele rejeita, bem como aqueles que se sujeitam às suas hipocrisias, serão eliminados. Ou seja, se não quisermos que o Espírito Santo mude o nosso caráter, Deus nunca vai forçar. E o convite é para que cada um de nós deixe de pensar naquilo que pode fazer. Vejamos o versículo 3. Capítulo 66 de Isaías, versículo 3. Mas o que sacrifica um boi é como o que mata um homem. E o que sacrifica um cordeiro, como o que degola um cão. O que oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco e que queima incenso. E o que queima incenso, como o que adora ídolo. Estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma tem prazer nas suas abominações. Ou seja, fazer por mim tudo o que penso que pode me levar à salvação serve de zero. As minhas obras não salvam de forma nenhuma o meu futuro. Não me garantem o futuro com Deus. As minhas obras são consequência da minha ligação com Deus. Primeiro, a ligação com Deus. Primeiro, a minha decisão de entregar tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, a Deus. Depois, as obras surgem de forma espontânea, natural, e nenhum esforço faço.
não é preciso estar constantemente a pensar, porque o meu pensamento já está ligado ao de Deus. Este é o objetivo de Deus quando Ele nos convida a ligarmos-nos a Ele. Esta ligação tem que ser forte, e é forte, quando nós permitimos que Jesus nos segure pela mão. Este apelo é feito também a todos aqueles que pensam que podem salvar outros. Ninguém poderá interferir na salvação daquele que mais amamos. Daqueles que mais amamos. Tem que ser eles, por eles próprios, a tomar essa decisão e a querer unir-se a Jesus também. Jesus quer que cada um de nós se, como dizem os nossos amigos brasileiros, grude. Grudar é colar. Que nos colemos a Deus de uma forma, com a cola que Ele tem, de tal forma que nada nos poderá separar do amor daquele que um dia morreu por cada um de nós. Jesus quer que cada um de nós também, e entramos na parte de terça-feira, esta parte, como eu dizia, ligada quanto a mim, à mensagem que veio do boletim missionário, em que cada um de nós é missionário. O que é um missionário? Deus deu-me o privilégio de ser o verdadeiro missionário no sentido em que todos nós conhecemos. Costumo dizer, não com orgulho, mas com satisfação, que aos 28 anos de idade realizei o sonho da minha infância. Sempre quis ser médico missionário e Deus, na sua bondade e no seu amor, permitiu isso. Não foi muito tempo, foram 6 anos, mas chegou para mudar muito do meu pensamento e do meu relacionamento com Deus. Nem todos têm esse privilégio de serem missionários fora do país onde estão. Mas quem é que disse que é só missionário aquele que vai para fora do país? Até dentro das nossas portas podemos ser missionários. Até dentro do seio da nossa família podemos ser missionários. O que é um missionário? É alguém que tem uma missão. E qual é essa missão? Jesus disse de uma forma muito clara. São Mateus, capítulo 28. Portanto, ide. Quem? Os discípulos? Sim, inicialmente. E depois, todos aqueles que conhecem Jesus tornam-se discípulos de Jesus. Portanto, ide. E essa ida pode ser apenas à porta da minha casa. Mas também pode ser distante, como é, por exemplo, o caso da mensagem que foi mostrada do que se passa na Rússia. Na minha juventude, nunca pensei que na Rússia, na antiga URSS, fosse possível ter um colégio, uma escola adventista, num país como aquele. Portanto, não ponhamos em dúvida aquilo que Deus nos diz para fazer. Ele diz-nos, ide, e proclamar o quê? A salvação. De que forma? Vinde a mim os que estáis aflitos. É isto que nós temos que proclamar. Estás aflito, estás com algum problema, vai a Cristo. Isto é uma missão de cada um daqueles que quer acompanhar. E de todos, a todos os povos. E não põe ninguém em causa. É interessante como o versículo... Ora bem, deixem-me só ver aqui. 19. O versículo 19 de Isaías 66 diz o seguinte: porei entre eles um sinal, e os que deles escaparam enviarei às nações. E o profeta Isaías fala das nações mais comuns e mais dominantes na altura. A Tarsis, a Pul, a Lude, famosos como flecheiros, e a Tubal e a Javã, até às ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória. A missão qual é? Anunciarão a minha glória entre as nações. Portanto, ide, ensinai, pregai, falai de Jesus, de mim, dizia Jesus. Esta é a nossa missão. Onde estamos? E não precisamos de nos deslocar para grandes sítios ou sítios muito distantes para fazermos aquilo que é um direito que Jesus deu a cada um de nós. A partir do momento em que Jesus morreu na cruz, morreu por todo o ser humano.
não morreu apenas para os judeus, embora tenham sido eles que fizeram esse sacrifício do nosso Salvador, mas a partir do momento em que Jesus abre os braços na cruz, Ele quer abraçar todo o ser humano. Portanto, todos têm direito a essa salvação. E a nossa missão como servos de Deus nesta terra, com a missão que Ele nos deixa, é exatamente ir pregar, ensinar e batizar. O batismo não é nada mais, nada menos do que a confirmação da decisão que essa pessoa tomou. Perante os céus, perante os anjos, mas perante os seres humanos também. Esta ligação não é apenas vertical, é também horizontal. Todos nós temos esta missão e ninguém pode dizer não sou missionário. É porque ainda não percebeu que tem uma missão. E Jesus convida cada um de nós. Ele não olha para mim ou para outro qualquer que não consigo andar porque tenho um problema no joelho, tenho um problema nas costas. Isso não é problema. Vinde a mim. E tu podes, eu posso, cada um de nós pode, mesmo numa cama de um hospital ou de uma residencial, testemunhar de Jesus. É preciso que o nosso coração esteja cheio da salvação que vem através de Cristo. Porque vejamos o que diz o apóstolo Pedro em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10. O que é que nós somos? É interessante. Nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Nós somos o povo adquirido. Para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isto que nós somos. Antes não éramos povos de Deus, mas agora somos povo de Deus. Antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. E porquê? Porque Cristo entrou em cada um de nós, dentro do nosso coração. E quando isso acontece, nada nos pode calar. Maravilhosa missão Jesus tem para cada um de nós e Ele convida cada um de nós de uma forma voluntária a participar nesta missão extraordinária que Ele tem para cada um de nós. E isto o que é que vai dar? Seguramente vai criar uma comunidade diferente. Imaginem que todos têm mais ou menos a mesma linha de pensamento, a mesma condução da sua, digamos, da sua vontade, dirigida para um determinado ponto. Imaginemos que todos temos este tipo de pensamento. Será que haverá contendas? Será que haverá disputas? Haverá inveja? Será que, o que está aqui a meu lado consegue falar melhor de Cristo do que eu? Então vou ficar calado. Muitas vezes não é por falarmos muito e bonito que conseguimos atrair outros a Cristo. Muitas vezes as pessoas olham para nós por aquilo que nós fazemos e dizem: há aqui qualquer coisa de diferente. Não sei o que é, mas há qualquer coisa de diferente. E o Espírito Santo aproveita exatamente este momento para suscitar nesta pessoa o interesse. Procura, pede, pergunta. E quantas vezes nos são abertas oportunidades para nós proclamarmos a palavra de Deus? Quantas vezes não temos nós o privilégio de atrair outros para Cristo também? E desperdiçamos esse privilégio e essa oportunidade. O convite do profeta Isaías é exatamente para nós estarmos atentos não só às nossas tarefas, não só à nossa missão, mas como aplicar essa missão na nossa vida. E a vontade de Deus é que todos sejamos salvos. São João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho único, por isso é unigênito, para quê? Com que objetivo? Para que todos aqueles que nele creem não morram eternamente, mas consigam obter essa vida eterna. Portanto, ninguém é excluído, ninguém. Eu não mereço, é verdade, mas há alguém que merece? Não há.
Portanto, ninguém merece, estamos todos em pé de igualdade. Por isso, nós temos uma comunidade de fé. Essa comunidade mostra a igualdade de cada um de nós, o ponto em que estamos. Mas também nos mostra o ponto em que podemos estar todos na mesma comunidade, da mesma forma. Apenas um Salvador, diz o apóstolo Paulo, e em nenhum outro há salvação, senão naquele que ele um dia quis perseguir de forma tão feroz e que abandonou porque ouviu o seu chamado e não recusou o seu chamado. E este é que é o nosso papel, é não recusar o chamado que Deus faz a cada um de nós. E Ele faz esse chamado insistentemente. A Bíblia está cheia de mensagens, de apelos a cada um de nós. E de uma forma ou de outra, todos nós somos mais ou menos sensibilizados. Não devemos recalcar, como dizer, aprofundar, apagar este apelo que Deus quer e que faz a cada um de nós. E essa missão só depende de mim, só depende de cada um de nós. Ninguém pode ser salvo por outro. Só Jesus é que nos salvou a todos. E graças temos a dar muito ao nosso Deus por isso. Finalizando a nossa lição, não sei se estou a ir depressa demais, mas eu entusiasmei-me muito com esta lição e vi nela aquilo que é a nossa bendita esperança. Qual é a grande bendita esperança que nós temos? É que um dia seremos salvos. É que um dia viveremos naquilo que nos é descrito no livro de Isaías, no capítulo 66, nos versículos 22 a 24. E não podemos deixar de ler. Não podemos deixar de ler estes versículos. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Deus é um Deus que é eterno. E o que cria é eterno também. E como eu vos criei eternos, assim vocês serão eternos se me aceitarem a mim, é o convite de Jesus, e toda a vossa posteridade, ou seja, todos aqueles que vos acompanharem. E depois vejamos o versículo 23, tão interessante. De uma lua nova a outra lua, de um sábado ao outro, virá toda a humanidade a adorar a minha presença, diz o Senhor. Ou seja, o sistema de tempo que nós temos aqui na Terra agora será exatamente o mesmo. As semanas não terão 10 dias, ou 15, ou 20, ou um ano, não. As semanas serão de 7 dias, como são agora. E como agora Ele nos convida através do mandamento que Ele nos diz de uma forma tão clara. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Assim também será na eternidade. Assim também será que todo aquele que adorar a Deus como adora aqui na terra, o fará também no céu. Por isso é que nós temos agora tempo para treinar a nossa adoração a Deus. É este o momento. E o treino implica entrega, compromisso. E é este compromisso que Jesus quer com cada um de nós. E assim como foi no passado, antes do pecado, assim voltará a ser. O pecado não conseguiu mudar o tempo, não conseguiu mudar aquilo que Deus criou, apenas estragou aquilo que Deus criou. E como o inimigo sabe bem que tudo isto será uma realidade, hoje encarna-se de tal forma, e está de tal forma desejoso de destruir-nos, que ele faz tudo, para que possamos, desde já, não cumprir aquele rigor do tempo como Jesus criou para cada um de nós. E no versículo 24. Agora, este versículo também é um pouco quase assustador. E sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. Então, será que haverá assim um pouco de, como poderia
dizer, parece que Deus tem prazer em mostrar os cadáveres? Será que é isso que Ele está a dizer aos salvos, aqueles que o adorarão, de cada lua nova a outra lua nova, de cada sábado até outro sábado? Será que aquilo que Ele quer é que nós sintamos ainda a dor da separação e da morte? Não é propriamente isso que o profeta Isaías está a dizer. Está a dizer aquilo que vai ser a realidade. Aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo serão cadáveres. Serão destruídos. Apocalipse, no capítulo 20, 21 e 22, mostra que de uma forma progressiva todo o mal será completamente dizimado. E é isto que o profeta Isaías está a dizer apenas. O mal vai acabar. Quando? Ainda não sabemos. Mas hoje, Ele dá-nos a oportunidade. Hoje, agora, dá-nos a oportunidade de ainda podermos retroceder nas nossas vontades e reformular as nossas prioridades. E o convite de Cristo é muito simples. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, faz apenas o que Cristo nos ensina na sua palavra. Como é que eu sei? Muito fácil. Estuda a palavra de Deus. Mas como é que eu posso estudar se é muito confuso? Deus dá-nos este privilégio de ter um meio para podermos estudar a palavra de Deus, onde diariamente cada um de nós pode estudar um bocadinho. E é progressivamente que nós vamos aprendendo. Não vamos saber tudo de um momento para o outro, mas de forma gradual, progressiva, passo a passo, subindo um degrau de cada vez. Ninguém vai saltar degraus. Todos nós precisamos de subir um de cada vez. A velocidade de subida é que depende da vontade que eu empenho no estudo da palavra de Deus. Isso é que faz a diferença. Quanto mais me empenhar, mais facilmente poderei apreender e aprender aquilo que Jesus me quer ensinar. E o convite dele é esse mesmo. Ele diz, e sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. Estão a ver? Não são aqueles que estavam a fazer a vontade de Deus. E o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E será um horror para toda a humanidade. Mas quer dizer que eles vão arder sempre? Quer dizer que vai haver um queimar eterno? Não é isso. A sua lembrança será completamente esquecida, afastada, e nunca mais se ouvirá falar daqueles que não quiseram de forma voluntária aceitar Cristo como seu Salvador. Nós hoje temos a oportunidade de pessoalmente podermos aceitar este sacrifício de Cristo e levar outros a aceitar também. Esta é a grande missão que temos todos. Gostaria de finalizar lendo este extrato do livro do Grande Conflito que vem na parte de sexta-feira. A nossa irmã White diz o seguinte: o grande conflito terminou. Quem dera que fosse já hoje. Pecado e pecador já não existem. O universo inteiro está purificado. Um sentimento único de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação. Isto é a reconstrução, o regenerar, o refazer, o recriar os novos céus e a nova terra. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, na sua serena beleza, no seu perfeito regozijo, declaram que Deus é amor. Que maravilha! Deus é amor. E é porque Ele é amor que ainda nos dá mais uma oportunidade hoje de podermos aceitá-lo como nosso Recriador. Isso tem um outro nome, Redentor.
aquele que nos resgata daquilo que é a nossa condição atual, se não quisermos aceitar Jesus como nosso Salvador e com esta característica: quem não aceitar será destruído para sempre. Não haverá mais memória, nunca mais se falará desses seres que não quiseram e que tiveram a sua oportunidade, mas não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Quero eu ser salvo? Minha irmã, meu irmão, quer ser salvo? Só há um meio: aceitar Cristo agora. E a partir desse momento, a salvação está garantida. E depois, firme na mão de Cristo, continuar. Tempos difíceis virão. E não pensemos que serão só para alguns, serão para todos. Há lindas mensagens que nos falam do tempo de angústia. Seria bom ter essa oportunidade de ver o que dizem pessoas inspiradas por Deus, o que falam deste tempo de angústia. Esse tempo de angústia será angústia, mas de alegria suprema para aquele que passar por essa angústia. Vejam, aprendam, a palavra de Deus fala-nos nisso. Mas antes disso, cada um de nós tem que segurar firme a mão de Cristo, não largar por nada. E seguramente aquilo que Ele promete a cada um de nós, os tais novos céus e a nova terra, serão a nossa residência, onde nós vamos construir uma casa e ninguém vai destruir, onde nós vamos cultivar e vamos comer aquilo que cultivamos, onde eu, que nunca fui agricultor, serei agricultor. Permita Deus que sim. Será tão bom. Que Deus nos ajude, cada um de nós, a segurar firme esta mão e um dia no céu, aqueles que agora não conseguimos estar juntos, poderemos ouvir o nosso Mestre recapitular estas lições de vida de que cada um de nós tem para contar pela eternidade. Deus vos abençoe.